Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Essa semana, nós vamos falar novamente sobre o sistema nervoso, uma matéria que a gente já começou a aprender na semana passada. Então, eu vou fazer uma revisão do que a gente viu na semana passada e falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, que é a matéria dessa semana. Vocês já viram que o sistema nervoso, ele é responsável por controlar todos os atos que o nosso corpo realiza. Desde atos físicos, como pegar um simples copo, até a parte das emoções, dos sentimentos, da memória. Então, tudo vai estar integrado e controlado pelo sistema nervoso. O nosso corpo não consegue funcionar de maneira independente. Então, se a gente pensar, por exemplo, no sistema respiratório, que é o que faz a nossa respiração, ele tem vários órgãos, mas esses órgãos eles vão precisar atuar em conjunto e ser comandados, estarem integrados com o sistema nervoso. Vocês viram também que o sistema nervoso ele vai ser formado pelo encéfalo, pela medula espinal, pelos nervos e pelos gânglios. E cada uma dessas partes vão ter funções diferentes no nosso corpo. Nós vamos falar um pouquinho depois dessas funções também. A célula principal que forma o sistema nervoso é o neurônio. Vocês já aprenderam na aula passada que o neurônio ele vai ser formado por três partes: dendritos, corpo celular e axônio. Vocês viram que os dendritos, eles normalmente se ligam a outros neurônios. E é pelos dendritos que a informação é passada de um neurônio para o outro. Então, o dendrito, ele recebe a informação, passa essa informação pelo corpo celular e ela vai caminhar pelo axônio até chegar a outro neurônio. Um neurônio ele vai se colando ao outro e assim sucessivamente. E isso faz com que a informação seja transmitida como se fosse um fio de telefone. Ela pode começar em uma região do corpo bem distante, por exemplo, lá no pé. E aí, essa informação vai ser passada de um neurônio para o outro e para o outro, até chegar na região adequada para que possa ser produzida a resposta. Essa região, aonde um neurônio se comunica com o outro, aonde ele passa a informação de um neurônio para o outro, nós chamamos ela de sinapse. E isso vai acontecer de uma forma que nós chamamos de impulso nervoso. É um estímulo, é uma transmissão nervosa. Como eu falei para vocês, é como se a informação caminhasse em um fio de energia ou em um fio de telefone, passando de um neurônio para o outro e até chegar àquele local que aquela informação tem que ser executada. O sistema nervoso, ele é dividido também em duas partes principais, o que nós chamamos de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Hoje nós vamos nos concentrar mais no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele vai ser formado por duas partes muito importantes, que é o que nós chamamos de encéfalo e de medula espinhal. O problema é que as pessoas elas acham que o único órgão que faz parte do nosso sistema nervoso é o cérebro, e isso está muito equivocado. Na verdade, o cérebro ele é só um órgão, é só uma parte de uma estrutura que a gente chama de encéfalo. Esse encéfalo está contido aqui nessa região da cabeça e ele vai ter o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que vocês já devem ter visto nas figuras do arquivo. Essa região aqui, para proteger esse encéfalo, ela vai ter um osso bem duro e bem rígido, chamado crânio, que funciona como se fosse uma espécie de capacete de proteção. E além desse crânio, ela possui três peles, três membranas, que vão envolver esse encéfalo por dentro, para não deixar ele raspar, ele passar no osso, porque as suas células são muito delicadas. Essas membranas, nós chamamos elas de meninges. Por isso que quando vocês escutam que uma pessoa está com meningite, quer dizer que ela está com uma dessas membranas inflamadas. Vamos falar um pouquinho de cada parte do encéfalo primeiro. Então, a primeira parte é o cérebro. O cérebro, ele é responsável por controlar movimentos que nós chamamos de voluntários. O que seria um movimento voluntário? É aquele que a gente escolhe fazer. Por exemplo, agora eu estou escolhendo falar para vocês. É um movimento voluntário. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu quero pular uma pedra, levantar meu pé para atravessar, para passar por cima de uma pedra, aquilo é um movimento que eu escolho fazer, que eu decido fazer. Então, quem vai comandar
é o cérebro. Além disso, o cérebro também é responsável por armazenar a nossa memória, controlar os sentimentos, controlar as emoções. Então, ele está relacionado muito com essa parte que nós chamamos de mente, essa parte que nós chamamos de psicológica, de mental. A outra parte que tem após o cérebro é o que nós chamamos de cerebelo. O cerebelo, ele está muito associado a comandar os nossos músculos, tá? Então, por exemplo, eu tô mexendo o meu braço aqui, meus músculos que estão sendo coordenados, que estão sendo movimentados. E também a manter o equilíbrio e a postura do corpo. Por exemplo, eu tô nessa posição que nós chamamos ela de ereta, tá? Eu não caio pro lado, a não ser que eu esteja doente. Então, essa posição, eu consegui me manter assim, consegui deitar, consegui sentar sem ter tontura, sem passar mal, tá relacionado com o comando do cerebelo. A outra parte é o que nós chamamos de tronco encefálico. O tronco encefálico, ele fica logo após o cerebelo. E ele vai estar responsável pelos movimentos que nós chamamos de involuntários. Ou seja, aqueles movimentos que nós não controlamos, que nós não escolhemos. Vou dar um exemplo. Bater coração. Você fala pro seu coração bate e ele começa a bater? Ou para e ele para de bater? Não, aquilo é involuntário. Aquilo independe da sua vontade. Aquilo você não escolhe fazer. Então, quem vai controlar os movimentos involuntários é o tronco encefálico. Então, revisando. O encéfalo é formado por 3 partes. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Cérebro, ele vai comandar os movimentos que nós chamamos de voluntários. E também vai perceber as emoções, vai perceber o ambiente, vai controlar os nossos sentimentos, coisas mais associadas à parte mental. O cerebelo vai manter a nossa postura, o nosso equilíbrio. E além disso, ele também controla os músculos. E finalmente, o tronco encefálico, ele vai comandar o que nós chamamos de movimentos involuntários, ou seja, aqueles que a gente não escolhe fazer. Uma outra parte do sistema nervoso central é o que nós chamamos de medula espinal. A medula espinal, ela fica aqui nessa região que a gente conhece como coluna vertebral ou como espinha, tá? Popularmente. Aquela região, sabe onde tem os ossinhos que vão se encaixando um no outro? Lá dentro forma um feixe, uma espécie de corda de células nervosas que é conhecida como medula espinal. Ela lembra um pouco o rabo de um cavalo, a cauda de um cavalo. Sabe como se fosse um monte de fiozinhos juntos? É mais ou menos assim que a medula espinal é formada. Então, ela vai ser responsável pelo quê? Ela leva as informações do nosso corpo para o encéfalo e ela leva as informações do encéfalo para o nosso corpo. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu quero pegar um copo de água, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Os meus olhos vão ver o copo que eu quero pegar. Então, ele vai perceber o ambiente, ele vai receber um estímulo, ok? Esse estímulo, ele vai ser transportado até o encéfalo. Só que para ele poder chegar essa informação até o encéfalo, ele vai ter que caminhar um pouco pelo corpo e depois vai ter que ser transmitido pela medula espinhal até chegar ao encéfalo. E aí, lá no encéfalo, o cérebro vai perceber esse estímulo, ele vai perceber essa vontade e ele vai mandar produzir uma resposta. E quem que vai levar a informação dessa resposta? Também a medula espinal. Então, a resposta sai lá do cérebro, passa pela medula espinal e vai até minha mão. E lá na minha mão, o que que eu vou fazer? Eu vou estender ela e pegar o copo d'água. Claro que eu expliquei pausadamente. Isso é um reflexo muito rápido, mas é assim que as informações são feitas. E não são só feitas assim para coisas que eu quero, assim, que eu fico pensando, que eu fico raciocinando sobre o que fazer. Para coisas automáticas também. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu encosto o meu braço numa panela quente. Vou lá e encosto. Se eu ficar com o braço colado naquela panela quente, aquilo vai destruir minhas células, pode destruir até os músculos e os nervos, tá? Então, o que acontece? Quando eu encosto esse braço, essa região percebe o calor e ela vai levar, através da medula espinal, para o encéfalo, que aquilo tá me causando um problema, que tá me queimando, que tá me machucando, que tá destruindo as minhas células.
Rapidamente o encéfalo produz uma resposta, que também passa pela medula espinal, vai até meu braço, e qual é o ato que a gente faz normalmente? Tirar o braço rapidamente para ele não ficar encostado. Claro que é muito rápido, não é demorado assim, mas tudo isso é transmitido tanto do corpo para o encéfalo, como do encéfalo pelo corpo, através da medula espinal. Então, vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Hoje nós vimos que o sistema nervoso ele é dividido em dois sistemas. Nós estudamos o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Nós vimos que o encéfalo é dividido em três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é aquele órgão que recebe as informações do ambiente, os estímulos, e produz uma resposta, produz um comando, ele comanda o nosso corpo. Além disso, ele controla a inteligência, as emoções e os movimentos que nós chamamos de voluntários. O cerebelo é aquele órgão que vai controlar o equilíbrio, a postura e a coordenação dos nossos músculos. Já o tronco encefálico é responsável pelos movimentos involuntários, que são aqueles que a gente não escolhe, que a gente não decide fazer, como respirar, bater o coração, digerir os alimentos, esse tipo de coisa. Para ligar as informações do nosso corpo até o encéfalo e do encéfalo para o nosso corpo, nós temos a medula espinal, que ela vai fazer essa transmissão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem nós falaremos sobre o outro sistema, que é o sistema nervoso periférico. Bons estudos e até a próxima aula.